Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial Podcast, chegando aqui mais uma vez, começando a nossa série de entrevistas da semana, sempre às segundas-feiras, com o nosso Mundial Podcast, às 16 horas, transmissão simultânea nos 95,7 FM, também pelo nosso YouTube, nosso Instagram, é só acompanhar vibemundialfm.com.br, você vai se conectar com esse programa e todos os outros que entram ao vivo aqui na Vibe Mundial com o privilégio, né, de ser um programa que vai direto e transmitido do nosso estúdio Vibecast, que é da Vibe Mundial, fica aqui também nas dependências da Vibe e você pode nos acompanhar, você sabe, né? Você pode inclusive utilizar esse estúdio, aí depois a gente pode falar mais sobre isso. Lili! Olha, tô adorando! Muito bem-vinda, Lilian Bertin! Obrigada, Samira! Muito bom te receber aqui, viu? Olha, só o abraço que eu recebi na entrada já valeu toda a viagem. Ai, que delícia! Viagem mesmo, porque ela vem de Sorocaba aí pertinho de você que está aí no interior nos acompanhando, né? Você sabe, né? A nossa audiência no interior, Sorocaba, Jundiaí, Vinhedo, Valinhos, Indaiatuba, Campinas. Vocês são sensacionais, são maravilhoso, rock, né? Lá São do rock, Sul, Piedade, Tapetininga, Salto de Pirapora. Ela pode falar até melhor. Sabe por quê? Porque ela nasceu lá, ela vive lá e você é empresária lá também. Ou seja, você conhece todo o circuito mesmo, né? E agora com as palestras, eu tenho feito palestras em várias cidades da região, levando Voz de Impacto, falando sobre empreendedorismo. Então, assim, o pessoal é muito querido com a gente, né? Acompanha mesmo. Muito bom. E nada do que conversar com quem sabe das coisas, né? Quem vivenciou. Por isso que a Lilian está aqui hoje, para a gente bater um super papo de empreendedorismo, de sonhos, né? Que ela tem livro que ensina a realizar sonhos, né? Tem uma metodologia para isso. Desse movimento Voz de Impacto 50+, onde quem passou dos 50 tem voz. Tem voz e deve ter. Para quem acha que não tem, por favor. Né? Eu falo que eu tenho mandado de presente pro pessoal um espelho. Por favor, se enxerguem. Se enxergue. Acho que essa é uma boa dica, viu? A Lilian Bertin, gente, ela é empresária, palestrante internacional, escritora, mentora de pessoas que buscam o sucesso na vida e nos negócios. Ela é autora deste best-seller aqui. Deixa eu pegar. A Hora Extraordinária, tá vendo? Tá mostrando aí, Doni? A Hora Extraordinária, como realizar o seu primeiro sonho em 30 dias, dedicando-se 1 hora por dia. É isso aí. É sensacional isso, né? E quem segue essa metodologia começa assim. Vamos falar sobre isso também, né? Lógico, no meio do caminho, porque às vezes a gente não sabe por onde começar. Podemos começar por essa hora extraordinária no nosso dia. Sensacional. Uma hora por dia. 1 hora por dia, só isso. Assim como aquele exercício físico, aquele momento de leitura, aquele momento de meditação que você utiliza para você, né? Eu acho que isso é auto-amor, né? Auto-amor. É mais do que autocuidado, é auto-amor. Isso. E ela também, gente, ela agora está relançando, praticamente ela está lançando de verdade aqui no Brasil, porque houve um lançamento lá em 2022 em Dubai. Não é? Do livro Minha Idade Não Me Define, manual para quem quer viver e realizar sonhos, independente da sua idade. Ela continua falando de sonhos. É porque esse segundo livro é uma continuidade do primeiro, inclusive. Não é? É. Eu acho bem legal a gente tratar disso. Eu peguei todas as objeções que os meus leitores do primeiro livro tiveram, porque antes eles diziam que não realizavam sonhos por falta de tempo e dinheiro. E depois que eu lancei o primeiro livro, eles começaram a dizer que não era só tempo e dinheiro, acho que eu não tenho mais idade para isso. E daí eu fui compilando todos esses depoimentos e eu fiquei com a questão da idade muito ali latente na minha mente. Eu falei, um dia eu preciso falar sobre isso. E eis que quando eu vou para Dubai e fico presa lá por quase 15 dias por conta de ter pego Covid lá, eu falei, vou começar a escrever sobre a questão da idade. E daí eu fui buscar no dicionário, que é onde eu gosto de começar, qual era a definição de idoso. E na época, porque já mudaram isso, tá, gente?
a definição de idoso era a partir dos 42 anos de idade. A pessoa já começava a entrar nessa... Na senescência. Exato, nessa nomenclatura feia de idoso. Porque, vamos falar do lado bonito de envelhecer. Porque idoso dá uma sensação de coisa que tá fora de cogitação, tá fora da vida, vamos dizer assim, né? Tá na escória. E hoje em dia, as pessoas que envelhecem com saúde, com qualidade de vida, com uma mente, com a cognição em atividade, elas são capazes de coisas extraordinárias. Eu acho que tá na hora da gente achar um outro termo, né? Exato. De verdade. E nem é só a terceira idade. Não. Melhor idade e tal, porque eu acho que tudo isso também já tá fugindo da regra. Porque não define mais. Não define mais. Com certeza, você que está aí nos ouvindo pode ter mais de que 42 anos, Isso. assim como eu tenho, você eu tem. muito mais. E conhecemos pessoas com mais de 60, mais de 70 e até mais de 80, onde isso também não vale, porque são extremamente ativas, têm a cognição em dia. Exato. E a saúde está em ordem. E produz, né? Eu acho que a produção diz muito de como a gente está lidando com a vida, o que nós estamos produzindo e de que forma isso, né? Porque a vitalidade está sendo demonstrada de alguma forma. E é muito bonito de ver que essa demonstração, como você falou, ela acaba atraindo e incentivando outras pessoas que já perderam, muitas vezes, a vontade de sonhar e de realizar. Principalmente de realizar, porque alguns até sonham, mas acho que não é mais para mim. Só sonha. Só sonha. Sonhar pode, né? Não traz para realização. Né? E aí, nesse livro, eu mostro cases, inclusive bem conhecidos, de pessoas que, a partir dos 50 anos, começaram a se movimentar e acreditar. E alguns cases de pessoas bem conhecidas e outros de pessoas totalmente anônimas. Mas que me deram os relatos e eu coloco nesse livro também. Então, foi bem interessante. Muito legal isso, né? Ó, já tem gente aqui no nosso YouTube. Você pode se conectar com a gente. É só buscar Vibe Mundial. Ou vai lá no Instagram da Vibe, ou no meu, ou no da Lilian. Que lá tem o link, lá no Story. É só se ligar diretamente ou no nosso site, né? Que é o vibemundialfm.com.br. Clica no YouTube, você vai direto para o nosso ao vivo e participa aqui com a gente. A Luciana Fujita, que está sempre aqui com a gente, ela e a mãe dela, que beijo. nos ouve do Paraná, né? Depois ela coloca aqui, se eu não me engano, é do Paraná. E o Júlio Soares da Silva, que se conectou conosco lá de Sorocaba. Oba, Júlio! Não é? Porque ele falou boa tarde para todos daqui de Sorocaba. Um abraço a todos da Vibe Mundial, tá vendo? Não é só aqui quem tá no estúdio, é para todos que fazem a rádio. É isso aí. Aí você me vem e lança esse movimento Voz de Impacto 50 a mais, que eu acho que está muito conectado com esse projeto Minha Idade Não Me Define. Isso. E quando a gente fala desses 50 a mais, estamos falando de uma fase onde nós já passamos por muito, né? Muito. A maturidade, ela vem junto. Essa maturidade, você enxerga como maturidade de verdade? Às vezes, é uma maturidade apenas na data de nascimento. Porque tem pessoas de 50 anos. Óbvio que existem pessoas de 50 anos que ainda não amadureceram. Sim. Porque a sabedoria não tem também nada a ver com a idade. Concordo. Agora, o que eu quero dizer, para quem eu gosto de falar, são para essas pessoas que tiveram uma vida bem estruturada, que tiveram sucesso profissional, que estão aí nessa fase de transição e estão se perguntando, o que eu vou fazer agora? Tipo aposentadoria. Será que eu vou parar? Será que eu só vou descansar? Agora é só ladeira, como eu já escutei isso, agora é só ladeira abaixo. Agora é médico. Pensa! Gente, se a gente pegar historicamente, lá em o Bismarck, quando ele criou a aposentadoria, ele criou o sistema previdenciário, na verdade, era para pessoas que tinham provavelmente 70 anos, queriam completar 70 anos. E o que era a aposentadoria? Era levar essas pessoas para os seus aposentos. Então, eles não produziam nas fábricas onde eles estavam, nos locais, e eram
muito poucas pessoas que estavam nessas condições, porque a maioria, na época, morria aos 40, 43 anos. Por isso, essa questão do idoso. Idoso A partir mesmo. dos 42. Entende? 43 anos Choquei. era o máximo de expectativa de vida na época. A gente está falando de que ano? 1800 e pouco. Uhum. 1923, Eloy Chaves traz isso para o Brasil. Só que ele criou um sistema previdenciário que ainda não era totalmente o que é hoje, né? E as pessoas poderiam se aposentar lá entre seus 55 e 60 anos, se eu não me engano. E a expectativa de vida do brasileiro na época era de 46 anos. Então, quantas pessoas desfrutavam dessa aposentadoria? Pois Também uma parcela pequena. Agora, por que nosso sistema previdenciário está um caos? Por quê? As pessoas, o Brasil está envelhecendo, a expectativa média do brasileiro para mulheres é 76 anos, para homens 73. Mas isso foi a última avaliação bem pós-pandemia ali. Uhum. Eu acredito, pela ciência e tecnologia que a gente está tendo acesso, que a gente vai poder viver muito mais. Eu, por exemplo, quero viver mais de 100. Tá. Já decretou. Ah lá, amém. Então, o que acontece? Se eu, aos 50 anos, começo a pendurar minha chuteirinha, ficar em casa só de pijama e chinelo, a minha parte cognitiva, eu já não tenho tanta habilidade com as coisas. Como que eu vou viver esses próximos 50 anos? E tem uma questão também, que é uma questão econômica. Porque a última fase da nossa vida é a fase mais cara. Porque, inevitavelmente, você vai precisar fazer mais check-up, você vai precisar de um bom plano de saúde, você vai ter mais cuidados com a alimentação e tudo mais. Se essa é a parte mais cara, esses próximos 50 anos, nós vamos ter independência econômica, financeira, cognitiva, para que ninguém precise resolver as coisas por nós. Então, temos que falar sobre esses assuntos. Temos que falar para que todos comecem a se autoanalisar. E daí você pega todo um conhecimento que a pessoa tem lá de 20, 30 anos de trabalho, que está em fase de transição, o pessoal que está 50, 60 anos, 50 a mais, e que eles falam, mas agora o que eu vou fazer? E se eu não tiver mais o mesmo sucesso? E como que eu vou começar de novo? Então, eu estou aqui para dizer, gente, é possível começar de novo. Eu comecei, eu fiz a transição de carreira de empresária bem-sucedida para palestrante, para mentora, fui escrever livros. Que ano foi isso, Lília? Há 10 anos atrás? 10 anos? 10 anos atrás. Eu Conta tinha pra 48 gente. anos, agora eu tô com 58. 58. Ela tem uma história interessante, né? De coragem também, né? Eu Para digo, poder fazer toda essa transição. Sim, sem demagogia, eu digo que eu tive que ter bastante coragem. Eu acredito que sim, né? E apoio familiar. No começo você nunca tem muito, Né? porque as pessoas perguntam, mas o que te falta? Porque eu tinha já filhos criados, um trabalho muito bacana, um casamento consolidado, uma casa boa, uma vida boa. Então, a grande maioria dos meus amigos, e até meu marido, falava, mas o que falta para você? Por que você está querendo mudar o mundo a essa altura do campeonato? Porque aquele pensamento patriarcal. Sim. Nós vivemos isso Vivemos ainda, né? Tem um ranço disso na sociedade. É um mundo muito conservador Exato. ainda. E eu comecei a estudar muito sobre desenvolvimento pessoal há uns 20 anos atrás. E quando eu cheguei no auge de me conhecer, eu sabia que estava faltando alguma coisa, que era um propósito para tudo aquilo que eu já tinha vivido. E eu pensei, eu passei minha vida toda ensinando pessoas, ensinando colaboradores, treinando pessoas. Por que eu não posso agora ampliar essa escala e treinar pessoas que querem fazer transição e não sabem como? Porque você sabia fazer isso. Sim. E daí, a princípio, as pessoas ficaram meio assim, não, mas a gente não vai ter você esse final de semana, porque dou treinamento, às vezes estou em palestra final de semana. Mas depois, contra fatos não há argumentos. Contra resultados, o pessoal fala, sabia que ia dar certo, sabia que você ia conseguir. Não é assim? É sempre assim. Então, hoje... Mas você foi muito determinada, então não tinha como não dar certo. Porque quando você toma uma decisão, você tem que comprar a ideia antes de todo mundo, porque os nãos virão. Você imagina, eu como as pessoas, uma sala com meu nome,
respeitada dentro de uma organização, as pessoas queriam marcar hora comigo, porque um quer vender, outro quer fazer negócios, outro quer não sei o quê. De repente, eu pegar o chapéuzinho, eu sempre digo isso nas entrevistas, pego o meu chapéuzinho e vou bater na porta das empresas e dizer, então, agora eu sou palestrante. Mas isso foi uma coisa muito importante para você como pessoa, né, Lilian? Olha, resiliência, humildade, acreditar no meu potencial. Você se autodescobriu? Muito, muito. Inclusive, eu fui cortando, assim, de mim, sabe aqueles resquícios de orgulho que não leva ninguém a lugar nenhum? Sim. Então, hoje eu sou uma pessoa mais aberta a parcerias, a oportunidades. Eu enxergo as coisas com mais facilidade, mas primeiro você tem que sair do pedestal. Sai desse pedestal, vai bater na porta dos concorrentes também. Isso, não é? Exato. E você foi ser palestrante. Foi ser professora também, né? Isso. Que era um sonho de infância. Olha que coisa maravilhosa. Na minha infância, com 5, 6 anos de idade, a gente morava no sítio. Eu fui alfabetizada muito cedo, porque sítio tem aquela escola que são 4 espaços. Hoje o pessoal vai achar, meu Deus, que essa mulher é velha mesmo. Tô brincando. 58 anos não é, né, gente? Já aprendemos aqui no começo do programa. Mas sítio, para quem estudou em sítio, que isso Sim. parece uma coisa inconcebível hoje em dia, era uma sala de aula única, com 4 fileiras, e a primeira fileira era a primeira série, segunda, terceira e quarta. Como o mundo evoluiu, né? Você vê? Mas tem lugar assim ainda. Nos nossos Brasis, que são muitos. E eu fazia aula apenas como ouvinte, porque eu tinha 5 anos de idade. Então, com 6 anos, eu já estava alfabetizada. Já querendo ser professora. E eu ganhei uma lousinha e eu dava aula para os meninos do sítio que não podiam frequentar a escola porque trabalhavam. Olha que legal. Eles entregavam leite, eles ajudavam a família, não iam para a escola. Mal sabiam escrever o nome. E o que você aprendia, você ensinava? Eu ensinava. Então, eu ensinava a escrever o nominho deles. Eu ficava ensinando as letrinhas para eles. Que legal. E a minha mãe conta essa história porque ela lembra muito mais do que eu. Mas esse era meu sonho, ser professora. Depois a vida me levou para outros lados. E hoje eu resgatei esse sonho. Resgatei até o sonho de ser bailarina, porque eu entrei num curso de balé aos 58 anos. Agora? Agora! Estou fazendo balé. Tá vendo? Então, acho que fica aqui um recado, né? Qual era o teu sonho de criança, de adolescente, e que você não realizou? Exato. Eu acho que isso acaba ficando bem latente dentro da gente, né? E nas mentorias, as pessoas vêm para mim achando que, mas eu fazia tal coisa. E todo o conhecimento que você tem aí dentro, vamos empacotar e transformar isso num produto para você vender? Daí vem a questão, vender como? Não sei vender, eu fiquei a vida toda dentro de uma organização, não sei vender. Tem gente que sabe vender, mas tem vergonha de aparecer na câmera. Tem gente... Então, assim, são vários tipos e a gente vai destravando cada uma dessas coisas. Então, meus mentorandos, eles têm um pitch, eles têm outro pitch de elevador, eles têm palestra prontinha. O que é pitch de elevador? Pitch não é vamos você falar dizer, linguagem... dizer o que você faz de maneira muito rápida e bem resumida. Então, se eu for fazer agora uma página no Instagram, totalmente profissional, eu vou produzir um pitch. Quem é a Samira? Entendeu? Mas de uma forma rápida, segura. Isso, resumida e que diga o que você faz. Tá bom, todo mundo fazendo um pitch. Então, olhem lá no meu Instagram que meu pitch está lá. Tá bom. É bom para ter o exemplo, Lilian né? Betim.oficial. Não é? E todos os Instagrams têm que ter esse pitch. O que você faz? Você ajuda pessoas a fazer o quê? Né? Qual é a diferença que você faz na vida das pessoas? Então, todas as nossas redes sociais, elas têm que ter ali um pequeno demonstrativo de como você pode mudar a vida do outro. E isso tem que ser falado. Sem dúvida. Tá. E a pessoa, muitas vezes, ela é travada para falar, né? Então, ela tem todo um destravar? Tem, no passo a passo. Porque, às vezes, o destravar não está naquele cursinho de oratória, mas está aqui dentro da gente. É uma válvula ali, uma portinha que você abre e... Você acredita que há crenças que travam com que essa pessoa possa falar?
existem crenças e existem muitas vezes situações que já foram vividas numa infância que foram cristalizadas e esquecidas. Eu vejo mentorandos meus que nem se lembravam que tinha acontecido alguma situação ali vexatória. Às vezes levanta a mão na sala de aula e os amiguinhos dão risada. Aí vem à tona. Travou ali, não fala mais. E a pessoa fica achando que ela não serve para falar, que ela tem vergonha, que ela é tímida. E não é nada disso. Óbvio que quando são casos mais, vamos dizer assim, delicados, eu mando para um profissional. Sim. Terapia. Existem casos. Sim. E eu acho perfeito. Quando a pessoa faz terapia, é maravilhoso, porque daí a PNL ajuda muito e o terapeuta faz o outro trabalho. Você sabe que isso acontece muito aqui na rádio, né? É. Muita gente que chega querendo fazer o programa, sabe do que vai falar e tem algumas travas. E a gente vai conversando aos pouquinhos, tem todo mundo que acaba, eles vão perguntando também. E o feedback acaba sendo muito importante, não é? E eu acho que isso é mais do que um curso de oratória. Mas tem um detalhe, nem todo mundo tem a sorte de ter uma Samira. Não é só a Samira, não. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa. Logo quando a gente chega aqui, eu vou falar uma palavra, mas vou explicar. Você cria o rapport. Sim. Então, para quem não sabe o que é o rapport, é quando você entra na energia da pessoa e deixa a pessoa calma, tranquila, porque ela sente confiança no interlocutor. Acontece rapport quando um vendedor te atende super bem. E você fala, nossa, esse vendedor parece que sabia tudo o que eu queria. Por quê? Porque ele entrou na sua sintonia. Como você é uma pessoa muito espiritualizada, a pessoa chega aqui, você com esse seu jeitinho já e ajuda. Todas as técnicas de PNL utilizadas. Entende? Então, isso facilita muito a vida de quem tá nervoso, porque às vezes a pessoa sabe tudo, mas botou um microfone ou uma câmera na frente, pronto, a pessoa trava. E trava mesmo, né? E muitas pessoas às vezes não sabem nem como conseguiram terminar um programa, assim como muitos não sabem como terminar uma palestra, por exemplo, ou uma apresentação na faculdade, né? A Raíssa, que está aqui, assessora de imprensa. Gente, mas é verdade, né? Imagino. E a gente tem essa trava. E muitos que estão aqui no microfone, em outras situações, podem também não desenvolver tão bem. E ter essa habilidade, né? Essa confiança pessoal acaba sendo a chave do sucesso. Ou não. E, infelizmente, é um fator muito relevante para a pessoa ter sucesso. O falar. A comunicação. Porque quando você não fala, quando você não expressa o seu conhecimento, outro vai fazer no seu lugar. Ou se você sabe muito, mas não fala na hora que é para falar, você perde oportunidades. Ou se você fala, mas você fala sem segurança, sem envolver o corpo, sem firmeza no olhar, na voz e tal, as pessoas não te acham competente o suficiente. E você acredita que quando a gente fala de idade, quanto mais o tempo passa e menos isso é desenvolvido na gente, para destravar é mais complicado, ou a idade já traz, né, a idade 50 a mais, por exemplo, já traz uma segurança no que eu quero falar? A idade facilita um pouco, porque junto com a idade vem aquelas, vamos dizer assim, a sabedoria que fala assim, eu vou me libertar disso, hoje eu não preciso mais mostrar nada para ninguém, não preciso estar tão preocupada com o que os outros vão pensar de mim, e aí a pessoa já faz essa autolibertação e fica mais fácil. Mas também é possível que potencialize. Se você já é tímido, você fica mais. Porque daí você fala, se eu não fiz isso até agora, não é agora que eu vou fazer. Tem vários exemplos vindo aqui na minha mente de pessoas que foram chegando nos 70, nos 80, falaram assim, me deixa quietinha aqui. Exato. Né? Zona de conforto. É a zona de conforto, que de conforto não tem nada. Porque imagine essas pessoas com a sabedoria que têm, com a bagagem de atravessar décadas, o quanto elas poderiam ajudar a vida das pessoas. E é uma sabedoria incrível, né? Se a gente for analisar friamente. E você acredita também que se a gente não impulsiona esse outro para a vida, né? Que eu acho que é para a vida mesmo, a tendência é cada vez
ficar mais devagar. Sem dúvida. De repente até adoecer, coisas da vida que acabam podendo ser evitadas. O sonho, ele tem uma relevância tão grande na vida da gente que quando você tem um sonho, por exemplo, que seja só um sonho pequeno, um desejo, tá? Nem sonho é, um desejo de viajar, de fazer algo. Isso já faz as pessoas elas ficam fazendo criações. Então, movimento. As sinapses neurais, que são aquelas ligaçõezinhas que o nosso cérebro faz, elas já estão ativas. Então, isso já traz uma sobrevida, uma vontade de viver. Isso você vê por uma pequena viagem. Você imagina se a pessoa tem um plano maior. Que seja assim. Então, por isso que no primeiro livro, quando eu falo de passo a passo, um pouquinho por dia, é como uma atividade física. E se a gente pensar nesse primeiro livro que você fala, 1 hora por dia, por 30 dias, se eu começar com esse sonho da viagem, por exemplo, Sim. Uma viagem curta, uma viagem, eu consigo, como é que eu vou te falar? Cresce aqui dentro da gente, né? Uma sensação de realização. Cresce. E com isso você amplia esse sonho. Eu começo com 30 na cidade do interior, eu passo para os 60 aqui na América do Sul e assim vai? É isso mesmo, porque esse sonho de 30 dias, ele é um pequeno sonho, exatamente como se fosse uma academia. Tá. Vamos fazer um trial, né? Vamos testar ali 30 dias. E depois, se você gostou, deu certo, você fez a verificação, valeu, então agora vamos para sonhos maiores. Daí você vai para 5 meses, para 6 meses, para 1 ano, para 5 anos. Eu tenho sonho para daqui a 15, 20 anos. Então, assim, e ele fica lá no meu mapa dos sonhos. Ele não fica ali no planejamento do ano, ele fica na parte, assim, do rodapé. E cada ano que passa, eu vou olhando para aquilo e vendo o quanto eu estou me aproximando daqueles sonhos. Você tem um mapa de sonhos? Tem um mapa que eu ensino a fazer aqui nesse livro. E o mapa é um mapa mesmo? É um mapa desenhado. E no segundo livro, inclusive, quem compra pelo Instagram recebe um curso online gratuito para aprender a fazer o seu mapa dos sonhos. Aí é tão legal, né? O mapa dos sonhos, porque você vai realizando. Isso. E vai aumentando. Vai aumentando e ele vai se tornando cada vez mais real na sua vida. Isso renova a sua autoestima, sua autoconfiança. Porque, inclusive, tem uma coisa interessante, mas a academia para os músculos e a realização de sonhos e você criar essas novas sinapses fortalece o cérebro. Então, vai te afastando daquelas doencinhas que a gente conhece, que muitas vezes é aquela vida estagnada. E fortalece o teu emocional. Porque água parada fica aquele monte de resíduos ali que não são bacanas, né? Água parada não é bom. Máquina parada vai perdendo a funcionabilidade. Cérebro parado, você imagina, se o cérebro é a maior de todas as máquinas, parado é muita perda de tempo. Não deixem esse cérebro parado. Eu acho que é uma das mensagens que a gente teve pós-pandemia também, né, Lília? Sem dúvida. Principalmente para nós que vamos viver uma única vida. Sabemos lá, né? O que será de nós? Ninguém veio para contar. Viva bem. O que será de nós? Vamos viver bem, né, minha amiga? É isso. Por favor. E você tem tido bons feedbacks a respeito Maravilhoso. de sonhos? Porque o livro fala de sonhos também, né? De sonhos, de realizações, de transição de carreira. Sim, principalmente assim, muita gente. Eu venho colecionando esses depoimentos. Quem sabe um dia isso vira mais alguma coisa. Mas, para mim, o mais importante, tendo já uma vida, vamos dizer assim, uma vida profissional que já teve êxito, minha vida profissional anterior, eu acho que o melhor dos pagamentos são esses depoimentos. Porque agora eu já não faço mais pelo dinheiro. E isso é maravilhoso. Porque eu amo dinheiro, tá, gente? Todo mundo. E a gente precisa realmente cobrar, a gente precisa ter um valor, porque com esse valor, quanto mais você recebe, mais você pode ajudar, mais você pode evoluir, mais cursos eu posso fazer, porque você sabe, não são baratos nossos cursos. Não são baratos. E ela, de vez em quando, se isola numa cidade ou outra, não é? Porque para mim é importante conhecer
essas histórias em todos os lugares do mundo, porque os brasileiros estão espalhados por todos os lugares do mundo. O pessoal do Japão, tem um feedback do Japão, inclusive, né, de pessoas que fizeram essa mudança. E acaba sendo uma transição interessante, né, Lilian, porque quantos de nós não tem outros sonhos, e sonhos de menina também, e quando chega o momento de realizar, agora eu posso realizar, eu sou dona da minha vida, ninguém manda em mim, e aqui eu vou me inscrever no curso de balé, vou me tornar bailarina, dançarina, não importa. Eu acho que tudo isso é muito válido. Eu quero que você conte uma outra experiência pra gente, mas a gente vai... Agora, Doni, vamos para um mini intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista e apresentadora Cristiane Alcalá e estou num lugar aqui super especial, o estúdio Vibecast, o estúdio de podcast da Rádio Vibe Mundial. Você já conhece o nosso podcast, o Mundial Podcast? É um podcast que vem aí bombando nas redes sociais, no YouTube, e você pode fazer parte do nosso podcast contando um pouco mais sobre o seu produto, a sua marca, o seu serviço, a sua história. Para participar e ser entrevistado, entrevistada, é fácil. Basta entrar em contato com a equipe da Rádio Vibe Mundial pelo telefone que está aqui na tela. A gente espera você para esse momento super especial aqui no estúdio Vibecast. Até mais! E estamos de volta, como vocês viram, o estúdio Vibecast, que é onde eu estou agora, eu e Lilian Bertin, né? Está aqui minha convidada hoje nesse Mundial Podcast. Estamos nesse estúdio Vibecast que você também pode fazer parte. Tem vontade de fazer um podcast? Quer gravar cursos, de repente? Aqui tem toda a infraestrutura para você. Donizete Mariano está aqui com a gente, sempre acompanhando, faz as edições, te dá todas as dicas. E é só entrar em contato com o número que apareceu aí na tela para quem estava vendo no YouTube. Viu, Lili? Adorei. Gente, já estou até pensando em trazer histórias de sucesso para o pessoal que é de São Paulo. Maravilha! É isso que a gente gosta. O que é história de sucesso? É o meu podcast. Ah! A turma que você grava em Sorocaba? Em Sorocaba. Bora gravar em São Paulo também. Olha, pessoal de São Paulo, fiquem atentos, porque novidades. Realmente facilita a vida para quem é de São Paulo, porque plena Avenida Paulista, com uma estrutura maravilhosa dessa, eu já amei. Não é? Não, e aqui, ó, equipamento de ponta, não posso falar nada, porque foi tudo muito bem escolhido e planejado pela direção. Parabéns. Né? Muito bom. Lili, o que é história de sucesso? São histórias mesmo dos seus mentorados, outras histórias? Isso. Assim como a sua? É a primeira chance de dar voz para as pessoas que são pessoas comuns, que fazem trabalhos incríveis e que muitas vezes não têm acesso a divulgar esse trabalho. Uhum. Então, eu vou lá pincelando. As pessoas ficam me mandando, tem fulano de tal. Então, médico que faz aquele trabalho incrível, além da medicina. Já foram advogados, médicos, profissionais liberais. E os meus mentorandos, quando entram para a minha mentoria, aqueles que mais se destacam, eu levo também para contar as histórias. E já faz parte ali uma tarefa deles se apresentar num podcast. Que hoje em dia está tão em alta, Exato. né? E, na verdade, acho que todos nós temos que saber, né? Como se apresentar e como se portar. Então, daí ali já é uma geração de autoridade para que eles possam divulgar nas redes sociais, o reconhecimento de participar de um podcast que é tão importante. Que legal, né? Isso vale não só para as carreiras autônomas, né? Mas eu acho que independente do que a pessoa fala. Acho que tudo vira assunto. No jornalismo, a gente tem uma máxima que diz que tudo vira matéria. E vira mesmo. Não é? Tudo vira matéria. Eu acho que tudo que você tem de bom a falar é uma boa comunicação e a gente precisa transmitir. Porque é curioso, né, Lilian? A gente está aqui falando, inclusive, de redes sociais. O quanto, por causa do algoritmo, chega até nós apenas coisas que nós buscamos. Exato. E enquanto chegam coisas que nós buscamos, nós não estamos checando as novidades se não buscar o canal certo. Exato. Evoluindo. Evoluindo.
Porque o algoritmo, de alguma forma, ele faz você ficar exatamente onde você está. É uma zona de conforto também. Assim como uma aposentadoria. Ou seja, aposentadoria parada, né? Não aquela aposentadoria que você continua, faz uma transição de carreira, dá um up na vida. E o legal de você fazer uma transição de carreira porque você quer, não porque você precisa, é porque você pode limitar seus horários, ser dono da sua agenda. Coisas que você não fez, talvez, na sua vida normal. Horário flexível, né? Horário flexível, que nem hoje, eu estarei aqui em São Paulo, com o meu computador, eu sento aonde for para dar minha mentoria. Se eu estivesse do outro lado do mundo, eu faria a mesma coisa. Então, é um dia na semana que eu tiro, e assim, aquele dia me garante a semana, porque eu faço com tanto amor e saio tão bem desse encontro, de ver o progresso de cada um, sabe, semana a semana, o que eles estão implementando, que isso me traz uma energia maravilhosa. Então, é uma troca mesmo. Isso é ser mentor, né? É pegar na mão e, de acordo com o que você está trabalhando, fazer com que essa pessoa evolua. Quando você... O ano passado, quando você começou tudo isso, você se isolou num canto, você foi estudar fora, né? Eu fiz várias... E agora, realmente, você fez isso de novo? O ano passado, eu fiquei alguns meses no Canadá. Mas isso foi, assim, também realização de um sonho, que eu fui estudar línguas. Ah, tá, foi estudar línguas. Mas isso é legal, a gente... Nossa, foi incrível. Eu, conversei com a minha família, com meu marido... E eu ia ficar alguns meses fora, foi pouquinho, não foi de curta duração. O curso, inclusive, ele era bem pequenininho, mas assim, a experiência foi grande, porque primeiro eu fui para os Estados Unidos, fui dar uma palestra, dos Estados Unidos o meu marido me acompanhou, daí quando eu embarquei para o Canadá ele voltou. Tá. Depois ele foi fazer lá uma viagem de moto com os amigos para o Canadá, mas a gente não se encontrou porque ele estava em Vancouver e eu em Toronto. Era assim, 3.000 quilômetros. A gente no mesmo país, mas não conseguimos nos encontrar. E quando ele passou pelo aeroporto de Toronto, não dava para parar. Enfim, na última semana, minha filha foi me encontrar. Quando ela chegou, ela entrou no meu apartamento, ela falou: mãe, eu não tô acreditando. Como assim? Você tá vivendo nesse quadradinho? Eu falei: mais abençoado do mundo, porque o que eu tô realizando aqui não tem a menor comparação com o lugar. Então, eu agradeço essa cama que eu durmo todos os dias. Era um quartinho, um banheiro, uma mesinha para eu dar minhas mentorias e minhas aulas. Você continuou atendendo, né? E daí não tinha cozinha. Então, tinha um micro-ondas, um frigobar e uma pia. O que eu fazia? O que eu fiz? Eu fui direto para uma loja de eletrodomésticos, comprei uma airfry. Eu ia naquele mercado maravilhoso que tem em Toronto, comprava peixe, comprava tudo naturalzinho e eu brinquei de airfry durante 2 meses. Foi super legal. Isso é legal, né, Lili? Porque a gente fica olhando... Você falou que é uma realização de um sonho. Quando a gente olha para isso, existe um passo a passo. Quero fazer um intercâmbio de meses em Toronto, por exemplo. Existe um passo a passo, assim como para realizar sonhos, para eu ter o meu negócio, para eu fazer com que esse negócio flua, ou qualquer outra questão da minha vida? Sim, tem passo a passo. Sem planejamento, você pode até realizar alguma coisa, mas você vai perder qualidade, pode perder tempo e pode perder dinheiro. Tá. Então, é importante que você tenha esse planejamento minimamente. E 30 dias dá para você realizar muita coisa. Muita coisa. Agora, por exemplo, quando eu faço uma viagem longa assim, na minha vida financeira, eu fecho todas as torneiras. E tudo que entra, ele tem uma direção certa. Meu sonho, minha viagem. Você entende? Porque o dinheiro vem de um lugar só, não dá para você fazer tudo o que você quer. Mas tem isso bem estipulado? Bem, porque às vezes isso vale para dinheiro, vale para redes sociais, vale para relacionamento. Às vezes a gente perde dinheiro, qualidade de vida, qualidade de relacionamento, enfim, tempo, com pequenas coisas. Quando você soma, você se assusta e deixa de fazer coisas que realmente vão fazer diferença na sua vida. Um casamento, ele não termina
da noite para o dia. Ele termina por pequenas coisas que são deixadas de lado. Dinheiro, se você ficar marcando tudo que você gasta, você vai falar, mas espera aí, por que eu estou gastando em tanta besteira? Então, meu amigo, que é especialista em finanças, ele fala, tem que marcar tudo que você gasta, para você saber onde está indo o fruto do seu trabalho. E aí, ouvinte, você marca tudo? Eu não marco, sabia? Eu pego, e olha, infelizmente, a gente está perdendo o hábito do dinheiro. É tudo cartão. E o cartão, ele é um perigo, porque cartão, eu digo que é a antiga caderneta, dá a sensação que você não precisa pagar. Mas quando te cobram, quando chega a fatura, dói. E eu vejo pessoas se perdendo nisso. Então, até sobre isso a gente fala, porque a mentoria tem 5 pilares. E esses 5 pilares, o profissional é o que a gente mais cuida. Mas eu sempre estou dando uma pitadinha no resto, que é o propósito, que é o familiar, o financeiro, o profissional e saúde. Tá. O bem-estar. Eu não sei falar muito da parte de atividade física, trago quem fala, quando precisa, mas a emocional deixa comigo. Você dá conta, né? Mas como é importante a gente olhar para isso e perceber aonde a gente está colocando energia, porque isso que você está falando é onde a gente está desprendendo energia. E daí você fala, mas eu não tenho 1 hora no meu dia. Põe lá no seu Instagram aquele limite de tempo. Você vai ver como você tem 1 hora por dia, porque se você colocar que você tem 30 minutos no Instagram, ele te avisa quando chega nos 30 minutos. Eu não sabia disso. O meu tem limitação diária. Isso porque eu trabalho com o Instagram. Então, quando chega lá a limitação que eu coloco no dia, ele avisa. Hoje você já extrapolou. Daí eu levo um susto. Porque eu falo, mas peraí, como assim já passou? Então, a gente não se dá conta, porque aquilo é tão viciante e ele foca tanto a sua atenção que você está sendo o espectador da vida alheia, ao invés de você estar cuidando da sua vida. Olha que loucura. Isso é muito sério, né? E tem causado muitos problemas. E por ser uma rede social, tem que ser social. Você tem que entrar para dar uma olhadinha. Agora, você trabalha com isso, vai fazer um curso, vai fazer alguma coisa educativa, não considere como social. Aí você está aprendendo. Uma entrevista como essa, a gente está passando, na medida do possível, elementos para que a pessoa raciocine o que ela pode melhorar na vida dela. Isso você pode considerar educativo. Coloca na agenda do dia. Agora, social, o que é? Fica vendo o que os outros estão fazendo. As redes de fofocas, Entende? etc. E Isso os stalkers também, né? Isso não vai levar a vida de ninguém para melhor. Muito pelo contrário. Acaba não realizando os sonhos que quer, né? Eu acho que todo mundo pode ter sonhos. Sem dúvida. Todo mundo pode realizar esses sonhos e pode desistir de um e pular para outro também. Isso, você falou uma coisa perfeita. Tá tudo bem desistir. Tudo bem. Você não precisa levar até o final se você fez uma reavaliação ali e não tá bacana. Não era bem isso que você queria. Tudo certo. A pior coisa que tem é você ser motivado no caminho errado. Mas fazer na medida do possível dentro do planejamento. Quando você fala desse propósito familiar, saúde, carreira, financeiro. A gente, olhando para o movimento Voz de Impacto, 50 mais ou 50 plus? Como 50 que você chama? mais. 50 mais? E pode ser 30 mais, pode ser 40 mais, pode ser 60 mais, não é verdade? Acho que aí vai de acordo com a mente de cada um e o que a pessoa quer para a vida dela, né? Naquele momento. Quando você traz esses pilares para dentro do movimento, existe uma união como se fosse uma mentoria também, independente de como essa pessoa está participando? Sim. Exatamente. Porque o que acontece? Existem contribuições mútuas, cada um traz o que tem, mas é como se você botasse tudo isso no liquidificador, bate e sai um suco delicioso. Que é a soma de muitas vidas, muitas perspectivas diferentes. A diversidade é muito linda. Se as pessoas pudessem aproveitar mais a diversidade de pensamentos, de opiniões, de raça, de credo, de tudo, nós teríamos um mundo melhor. Os países que estão sabendo aproveitar as diversidades, eles estão crescendo exponencialmente. E o Brasil, é importante que a gente caia nessa consciência, que a gente crie, na verdade, essa consciência de que polarização não faz bem para ninguém.
A diversidade é o que traz o crescimento da humanidade. Você passou por Dubai, né? Que é um país que a gente tem deslumbre, né? Quando a gente fala de Dubai, mas que é comandado por reis e provavelmente tem uma rigidez. Mas dentro, culturalmente, para quem é turista, por exemplo, isso é notado? Algumas coisas, sim. Inevitável você... Às vezes eu me chocava. Eu já fui a Dubai 6 vezes. Uau! O que me encanta lá? Primeiro, todas as vezes que você vai, eles já se reinventaram. Então, eu olho para Dubai com um olhar de empreendedorismo. Todos os lugares que você entra, pode ser uma portinha pequenininha ou pode ser um shopping maravilhoso, você vive uma experiência. Tá. E o marketing de experiência está sendo estudado aqui no Brasil há poucos anos. É que as lojas começaram a se atentar que se deixar a criançada brincar com os brinquedos, pode ser que realmente elas queiram levar o brinquedo. Se eu puder brincar com o patinete dentro da loja de esportes, de repente eu quero levar. Ou seja, gerar uma boa experiência para o cliente. Se eu fizer um painel instagramável no meu negócio, as pessoas vão fotografar e vão marcar que estão ali. Uhum. Então, tudo isso é muito recente no Brasil. Mas, Verdade. em Dubai, desde sempre. Já foi criado pensando nisso, né? O prédio mais alto do mundo. Exatamente. Então, Extravagância até, né? Em 2009 foi a primeira vez que eu fui, porque eu ganhei um prêmio para ir para lá. Tá. Prêmio de vendas, tal, da empresa. Tinha o mais alto do mundo, que era o Burj Al Arab. Recentemente, tipo, coisa de uns 5 anos para cá, tinha o Burj Al Khalifa, que já tinha 828 metros. Quando eu fui a última vez que foi para lançar o livro, primeiro eu escrevi o livro lá, né? Vim com ele uma parte escrita. Lancei no ano seguinte. Já estavam construindo o maior do mundo de novo. Então, fora o Burj Al Khalifa, que já tem quase 1.000 metros, já vão lançar. E provavelmente o ano que vem, esse ano pode ser que ainda não, mas o ano que vem esse já está pronto, que é o maior do mundo de novo. Ou seja, eles vão bater nos próprios recordes. E se a gente transferir isso para as nossas vidas, para o que a gente faz, a gente começa a perceber que você não vai construir o prédio, né? Se você não for engenheiro tal, ou empreendedor. Mas o que é grandioso na tua vida? O que traz sucesso na vida do outro? Sim. O contrário de sucesso é fracasso? Nem sempre, né? Nem pode sempre, ser estagnação, né? Não é? Pode ser conformismo, né? Pode ser aceitação. Está para mim tá bom assim e tudo bem. Eu acho que a gente tem que respeitar. E óbvio. Olha, eu já trabalhei muito na minha vida. Vou parar sim, vou assumir vou fazer outras atividades que não são empresariais e para mim tá ótimo, ok? Mas pega os grandes líderes, pega um Roberto Justus da vida, o cara disse que vai trabalhar até os 90 anos, já criou ele vendeu uma empresa, já criou 8. E mas se a gente pensar nas startups, são assim que elas vivem, não é? Fica grandioso, vende... Que delícia, e assim né? Tem grandes artistas entrando em negócios, não é, Lilian? Faz, a partir do nome do artista, faz aquele grande empreendimento, vende a parte dele e parte para outra. Agora, a gente fica muito apegado. Só para complementar Dubai, o Sheik, ele não é uma pessoa, vamos dizer, que você aplauda em todos os âmbitos da vida dele. Ele tem vários relatos feios, tá? Mas eu digo, nem todo mundo é tão ruim que não tenha qualidade. E nem todo mundo é tão bom que não tenha defeitos. Então, particularmente, eu não tenho nada a ver com a vida pessoal dele. Mas a visão de mundo que ele tem é como se fosse um cartão de visitas. Olha, venha ver minha visão de mundo. E tá ali para todo mundo. Então, quando eu fui para a Expo Dubai, que sediou a exposição de praticamente quase todos os países do mundo, inclusive o Brasil... O que eles fizeram lá foi uma coisa gigantesca. E assim, agora, se eu não me engano, esse ano está em Osaka, no Japão, essa Expo, que cada ano vai para um lugar diferente. Mas Dubai, eu acho que surpreendeu todas as edições. Japão eu já não posso falar porque não foi possível esse ano.
Mas é legal a gente ver o que a pessoa tem de bom para ensinar. Não é? E provavelmente contrata boas pessoas. Sim. Eu acho que aí também é o ponto, né? É. Se você tem um bom trabalho, você vai ser chamada para poder executar aquela função. E quando a gente fala hoje de marketing pessoal, marketing digital, marketing Isso. para ganhar essas horas extraordinárias na vida de todos, a gente sabe exatamente qual empresa contratar. Não é? Um rei de Dubai saberia fazer isso. Sem dúvida. Não é? E ele colocou muitas mulheres fazendo parte desse novo prédio. Tem lá um outdoor gigante com engenheiras, junto com os homens. Então, ele acho que deve ter tido algum insight ali para quebrar o machismo no outdoor, pelo menos. Parece que tem alguma coisa acontecendo, como você disse, né? Que o Brasil agora começa a pensar na diversidade, né? Então, eu acho que isso acontece no mundo todo, alguns países mais, outros menos, alguns atrasados, outros mais avançados. É verdade. Não é? Mas é a sua opinião a respeito. Em que sentido? Mulheres... Eu vejo as mulheres cada vez mais conquistando coisas lindas. A única, assim, o único senão é que eu vejo que se nós fôssemos mais unidas... Se nós não tivéssemos tanto, vamos dizer assim, fugiu até a palavra, mas a questão da união mesmo, sabe? De ter sororidade, empatia, porque o que faz a diferença entre os homens não é a capacidade, mas é o engajamento que eles têm entre si, de um ser brother mesmo do outro, um bater na costa do outro. Agora, as mulheres, essa competição que foi criada pelo patriarcado, porque elas tinham que disputar para conseguir um bom marido, e depois no mercado de trabalho ter que mostrar competência para poder ter um lugar, tal. Acabou que elas viraram meio que inimigas, concorrentes diretas. E não precisa ser mais assim. Tem muito espaço. E se a gente se unir, o resultado vai ser muito melhor. Com certeza, né? Às vezes eu vejo que as críticas maldosas são mais das mulheres do que dos homens, porque o homem não fica preso a pequenos detalhes. Homens são mais no macro. E às vezes ele tá xingando o cara aqui na frente, ele bate na costa e fala, nossa, que cara legal esse. Mas tá lá falando um nome feio pro cara. E as mulheres invertem, tem até piada falando sobre isso, né? Que as mulheres se elogiam, viram as costas e falam mal. Coisa chata, né? Chato. E tantas terapeutas e mentoras e profissionais, muitos movimentos só relacionados a mulheres, né? Nunca vimos tanto como agora. Pela necessidade. Né? Pela necessidade. Porque os homens está tudo bem para eles. Agora, muitos também já estão criando essa consciência de que precisam também ficar atentos para não perder lugar no espaço, porque tem muita mulher nesse mundo. Tem muita mulher nesse mundo e eu li, acho que foi hoje mesmo, de que a inteligência artificial vai roubar mais o trabalho das mulheres do que dos homens. O que você pensa? Depende dos trabalhos, porque a inteligência artificial, ela vai roubar, ou vamos dizer assim, ela vai substituir pessoas que fazem trabalhos repetitivos. Eu não tenho uma estatística para falar sobre isso. É muito novo, né? Mas, se você faz o que você faz de maneira repetitiva, sem precisar, vamos dizer assim, de tal forma que uma máquina possa fazer o que você faz, você está em perigo. Agora, se tem uma coisa que eu posso apostar daqui para frente, é entender de gente. Ou seja, porque vai precisar muito, as pessoas já estão ansiosas, já estão depressivas, já estão trabalhando sem nenhum critério, invertendo as coisas, invertendo a ordem, a prioridade das coisas. Então, cada vez mais, se a gente puder minimizar o sofrimento do ser humano, esse é um caminho de sucesso. E sem contar que faltam muitos profissionais nessa área de inteligência artificial. Então, é uma coisa para se apostar. Tudo ligado a pessoas, a desenvolvimento de pessoas, eu apostaria como sendo uma profissão do futuro agora. Futuro bem próximo. Bem próximo, porque tá tudo muito rápido, né, Lilian? Tá acabando o programa. Nossa, né? Com você tudo passa rápido. Tá acabando. Meu Deus, eu não sinto o tempo. Quero que você olhe para aquela câmera e deixe uma mensagem para o nosso ouvinte.
Olha, vou puxar o assado para o meu braseiro. É isso aí. Se você acredita que você pode fazer a diferença na sua vida, ou se você acredita que você não pode fazer a diferença na sua vida, das duas formas você está certo. Acredite nos seus sonhos, porque realizar sonhos todos nós podemos. Vamos quebrar todos esses padrões, né? É isso aí. Padrões de etarismo, padrões de racismo, de uma série de outras coisas que atrapalham a vida de todos. Né? Nós somos, quando a gente faz, independente de religião, quando a gente faz a oração do Pai Nosso, se você chama Deus de Pai, você tem que ter a outro como um irmão, né? Somos irmãs. Somos irmãs. E somos todos assim, você que está aí com a gente, ó, tô colocando aqui, você que nos acompanhou pelo YouTube, nós colocamos @LilianBertin.oficial. No YouTube tá como Lilian Bertin Lilian também? Bertin também. Tem site? É tudo no YouTube, Instagram, LinkedIn. Lilian Bertin Oficial, facinho de achar. Tá aqui os 2 livros da Lilian. A Hora Extraordinária é esse aqui, que já é um best-seller. Foi best-seller no primeiro ano, né? Maravilhoso. E o Minha Idade Não Me Define. Os livros se complementam e podem ser muito bem adquiridos. Pelo Lilian, ela já coloca Tem todos o link lá. os informes para vocês. Obrigada, Lilian. Obrigada, gratidão. Sucesso para Sucesso você, para viu? nós. Vida longa. Vida longa. Passa desse 100. Gente, o Mundial Podcast vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com mais uma super entrevista. E amanhã, 16h30, tem Mundial e Você. Um grande beijo e até lá. Ótima semana.